Já cumprimento a todos que estão presentes nessa manhã, você que nos visita, você que nos acompanha pela internet, que nos ouve pela Rádio Melodia. Sejam todos bem-vindos. Deus tem algo novo para nós nessa manhã mais uma vez, que possamos mesmo experimentar desse dia maravilhoso. Estamos no lugar certo, no dia certo, na hora certa, na sintonia certa, no canal certo, no YouTube, porque Deus tem algo para falar ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10, versículo 22, diz assim: vocês serão odiados por todos por minha causa, mas aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Vou repetir: vocês serão odiados por todos por minha causa, mas aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Fecha seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai querido, nós te bendizemos por essa manhã mais uma vez. O fato de estarmos aqui, ó Deus, é porque mais uma semana fomos abençoados, o Senhor nos deu livramentos, proveu, ó Deus, o nosso pão de cada dia, e nós estamos aqui hoje, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Deus, sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus amado, que ela possa mesmo cumprir o propósito para o qual, ó Deus, o Senhor tem colocado em nosso coração. Nós oramos, te bendizemos em nome de Jesus, amém. Fica à vontade, pode se assentar. Quero trabalhar hoje um pouco sobre o tema que eu dei para essa palavra, perseverança e resistência. Tenho entendido que nós cristãos precisamos ser perseverantes e resistentes para podermos continuarmos firmes na presença do Senhor. Sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nós precisamos nos apegar a essas verdades, e Mateus, escreve isso, palavras de Jesus para os seus discípulos, dizendo que quando eles fossem pregar em nome dele, pregar o Evangelho, eles seriam, de fato, eles seriam odiados, perseguidos. E nós conhecemos a história e sabemos que durante toda a história bíblica, como a igreja foi perseguida. Sabemos que a vida cristã é uma jornada cheia de desafios, provações, e que requer perseverança e resistência para nós alcançarmos o final. Amém? Você pode repetir comigo? A vida cristã é uma jornada cheia de desafios e provações, que requer perseverança e resistência para alcançar o objetivo final. Amém. Então Mateus, Jesus aqui através do apóstolo, ele deixa relatado para nós, nos alerta que seríamos perseguidos, mas há uma promessa de salvação, e essa promessa ela é dada a todos aqueles que se permanecem firmes. É lógico que nós não saímos por aí achando que com o nosso esforço obteremos a salvação, mas porque temos a salvação, nós nos esforçamos, para que possamos realmente conquistar isso no final da nossa caminhada. Então o texto não se refere a alguém se esforçando para não perder a salvação, ou buscando a salvação simplesmente pelo esforço, mas sim uma pessoa passando por uma perseguição por causa de Cristo e se mantendo fiel até o final. Jesus admoesta aqui seus discípulos e deixa claro para eles dos perigos que eles enfrentariam. Só trazendo uma pequena introdução, era uma obra missionária, e a obra missionária não está isenta dessas contrariedades, das surpresas desagradáveis que os missionários muitas vezes passam no campo missionário. A perseguição, então, Jesus vai dizer, quando você lê todo o capítulo 10, você vai ver que a perseguição muitas vezes viria de dentro das próprias famílias. É muito comum a gente ver uma pessoa se converte, a família toda se levanta contra essa pessoa, principalmente quando nós olhamos para países fechados, Coreia do Norte, nós olhamos para países muçulmanos. O fato de alguém se converter, muitas vezes é uma sentença de morte. E nesse tempo também eles viviam todas essas dificuldades, e Jesus os alerta diante de todos aqueles perigos ou situações que eles poderiam enfrentar. Vai dizer também que eles seriam como ovelhas no meio de lobos, e o instrui a serem prudentes como a serpente e simples como a pomba. Ele vai dizer também que eles não eram para ser idiotas, eles não eram para ser kamikazes ou para serem mártires.
Ele está dizendo que se eles chegassem na cidade e não fossem bem recebidos, eles deveriam sair logo e ir pregar na próxima. Então, nós, até para pregar o evangelho, nós precisamos ser, né, astutos como a serpente, prudente como a serpente, mas entregar a mensagem com amor, né, simbolizando aqui o tratamento de uma pomba. E quando nós olhamos o versículo 22 e 23, ele vai dizer: quando, porém, vos perseguir numa cidade, fugi para outra. Realmente ele está tratando, né, dessa situação, que eles deveriam também, né, ser espertos a esse ponto de não morrer, porque o Senhor precisa que estejamos vivos para cuidar da nossa casa, da nossa família, para suprir as necessidades dos nossos filhos, da nossa família, para ser bênção na vida dos irmãos. Se a gente morrer, né, nós não vamos poder fazer nada disso. E além disso também nós devemos estar atentos às implicações práticas desse texto na nossa vida hoje, né, para a nossa situação, para a comunidade cristã nos dias de hoje. E somente assim nós vamos poder aplicar, quando nós entendemos esse contexto, aplicar isso na nossa vida hoje, no nosso cotidiano. E eu fiquei pensando, como aplicar isso? Rapidamente, vimos que existe um fundamento bíblico que nos direciona, que nós devemos perseverar e resistir. É um fundamento bíblico, isso não é uma coisa que nós simplesmente imaginamos. Nesse texto que nós lemos, Jesus diz isso para os discípulos, os primeiros discípulos, digo assim de passagem, aqueles primeiros que ele enviou, começando ali o trabalho missionário, começando ali o trabalho da igreja. Então foram aqueles primeiros 12 experimentando ali dessas instruções de Jesus, mas nós vamos ver agora, algumas décadas depois que Jesus já havia ressuscitado, agora muitos outros discípulos, inclusive, né, o apóstolo Paulo, e nós vamos ver também Tiago. Tiago vai dizer em sua carta, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Feliz é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que eu amo. Então ele está falando que quando nós perseveramos, nós seremos abençoados, nós seremos recompensados com a coroa da vida, e isso foi escrito então muitos anos depois e se aplica muito bem aos nossos dias de hoje. Os benefícios, segundo ponto, os benefícios da perseverança e resistência, né? Se você perseverar, se você resistir, quais são os benefícios que a Bíblia nos fala? Romanos 5, 3 a 4, eu gosto muito de usar esse texto, eu uso muito esse texto assim, para a minha vida, que a Bíblia diz que nós devemos gloriar a Deus até na tribulação, glorificando a Deus até na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Então, há uma sequência, né? Nós somos muitas vezes, passamos por tribulação, mas ela vai nos dando perseverança, nós vamos lutando contra tudo quanto é situações, guiados pelo Espírito Santo, e isso, né, nos traz experiência, e a experiência nos traz a esperança. E o texto vai dizer: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Sabe por que o crente consegue viver assim, querido? Porque o amor de Deus é derramado no meu e no seu coração pelo Espírito Santo. E uma vez que nós temos esse amor derramado, diz algo assim de fazermos saciados, cheios, aí nós suportamos todas essas dificuldades. Então nós só conseguimos avançar por causa do Espírito Santo em nossas vidas. Esses dias, uma irmã aqui da igreja me ligou, pedindo: pastor, será que a gente poderia usar uma salinha lá em cima, para a gente começar a interceder pela igreja, começar a interceder pelos irmãos, durante os cultos, durante a escolinha? Ela pediu a menor sala que tem lá em cima. Cabe quantas pessoas lá, pastor Davi? Umas 3, 4, umas 5, bem apertado, sem ar-condicionado, janela apertada. Ela pediu essa salinha lá em cima. E eu falei com ela: claro, irmã, mas quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei muito constrangido, pastor, de verdade. Eu falei: meu Deus, aquilo que é essencial na nossa igreja vai ficar escondido numa salinha lá em cima. Aí hoje eu quero dizer para ela não está aqui agora de manhã não: irmã, não pega só a salinha não, usa o templo inteiro, usa essas salas, usa os melhores lugares, para que você possa interceder por nós. Esses dias visitamos um irmão, ele e sua esposa, que tem passado por algumas dificuldades, e ele disse assim para nós, eu fiquei impactado. Ele diz assim: o dia que eu estava passando por um momento muito difícil,
nós sentimos a oração da igreja. Eu fiquei pensando, como é que funciona isso? Aí Deus, né, nos traz a memória, quando Pedro estava preso, a igreja, na casa ali de João Marcos, orando, clamando por ele, e Deus de uma forma maravilhosa envia lá um anjo. A Bíblia vai dizer que o portão, as portas da cadeia abriram automaticamente. Nem o Arlindo aqui da igreja tem um controle remoto desse para fazer aquilo abrir automaticamente como abriu. E a Bíblia diz que aquele homem saiu de lá, porque havia alguém orando. Eu fiquei pensando, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus escuta as nossas orações. Nós como igreja temos autoridade para ligar e desligar, né? Nós temos essa autoridade. Então eu fiquei feliz da irmã pedir, mas ao mesmo tempo depois eu fiquei constrangido com a minha resposta. Mas a resposta agora, nem sei se o pastor Davi vai autorizar, mas ela, né, ele que tem que dar essa autorização final. Mas no meu entendimento, elas devem usar toda a igreja. E na verdade, ela deve usar toda a igreja, espaço físico, e toda a igreja também seres humanos. Querido, faça parte desse ministério. Tivemos a vigília aqui na sexta, extraordinária. Muita gente não consegue vir, alguns esquecem, porque não colocou como prioridade na sua agenda. Coloca como prioridade na sua agenda. Sabe você, irmão, que bate uma bolinha toda quarta-feira? Você já criou o hábito, toda quarta-feira você vai lá e joga aquele futebol. Você que já criou o hábito de assistir aquela série, todo dia dá aquele horário, você quer assistir aquela série. Coloca aí na sua agenda, cria o hábito, né, de estar intercedendo, né, pela igreja, pelos irmãos, e estar participando conosco. Também falo dos desafios da perseverança. Então nós também não temos aqui só os benefícios, nós temos alguns desafios. E o apóstolo Paulo também, décadas depois que Jesus enviou esses primeiros discípulos, o apóstolo Paulo vai dizer: todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele está dizendo que viver uma vida cristã de verdade, nós seremos perseguidos, porque nós temos a Bíblia como nosso livro de instrução, de fé, de comportamentos, e aí através dele nós nos deparamos com muitas situações que não condizem com o que o mundo quer que nós vivamos e que nós pratiquemos. Então muitas vezes nós vamos contra mesmo tudo aquilo que a sociedade quer nos impor. Pedro também vai dizer em 1 Pedro 4, 12, 13, ele vai nos lembrar de que devemos nos alegrar em ser participantes das aflições de Cristo. Ele fala que nós devemos nos alegrar por fazer parte do projeto de Cristo, pois isso nos aproxima da sua glória. Ele está dizendo que nós devemos ficar alegres, queridos, de muitas vezes de vivermos essas aflições por causa de Cristo, porque ele está dizendo, né, que isso nos aproxima da sua glória. E é verdade, querido. O cristão, quando coloca a mão na massa, quer dizer, quando ele vive o evangelho na prática, em todas as suas dificuldades, mas também usufruindo, colhendo todos os frutos, que ele deu uma aventura extraordinária. Se você não está vivendo, você precisa viver, né? Você passa dias de muitas dificuldades, mas daí a pouco vem o refrigério, aquele bálsamo lá de Gileade, né, que traz um refrigério, que traz cura. Aí você toma um impulso e continua na sua caminhada. E é muito interessante quando eu fico vendo pessoas de 30, 40, 50, 60 anos servindo ao Senhor e convicto de tudo que viveram, valeu e ainda vale a pena, querido. Por isso, eu creio em nome de Jesus que Deus tem algo precioso para a nossa vida nessa manhã. Não sei o que você está passando, mas nós devemos confiar em Deus, porque Ele é fiel, como foi cantado aqui nessa noite. Portanto, os desafios virão, mas nós vamos continuar perseverando e resistindo. Fala também de fidelidade e provisão. Deus é fiel, amém? E Deus provê, amém? Estou vendo aqui a igreja, está todo mundo saudável, assim, fisicamente, conseguiu comer, conseguiu beber, né? Você teve seu alimento, seu pão aí da semana. Então Deus é fiel e também, né, Ele provê nas nossas vidas para que nós possamos perseverar e ter resistência. Davi vai escrever no Salmo 23, mesmo que ele andasse ainda pelo vale da sombra da morte, ou seja, o vale mais escuro, ele não precisava temer nada, porque Deus era com ele.
Um dia desse fui visitar uma menina que ela estava muito confusa, o diabo colocando coisas na cabeça dela, falando coisa com coisa. E foi só me lembrar desse salmo que, lógico que repreendemos todo o mal na vida dela, e dei a Bíblia na mão dela para que pudesse ler esse salmo. Quem crê no Senhor não teme mal algum, né? Não há nenhuma dificuldade que pode impedir que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Salmo também vai dizer, 46, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. É interessante que a tradição interpretativa da igreja, né, quando você vai ver aí os pais da igreja, quando eles interpretam esse texto, eles destacam essa necessidade de permanecer fiel a Cristo até o fim, confiando na sua fidelidade e provisão. Então, homens que viveram décadas a fio aí, né? Eu gosto muito da história que eles contam, não sei se é verídica, mas eu vou contar, que se não for, é muito parecida com a personalidade dele, que é o Billy Graham, convidado para ser presidente dos Estados Unidos. Ele chega a dizer que ele não ia se rebaixar, porque ele já era embaixador dos reis, então ele não podia se rebaixar sendo presidente dos Estados Unidos, porque ele tinha um projeto muito maior do que ser presidente dos Estados Unidos, sabendo que esse homem visitou mais de 200 países, então ele não estava preso a essas coisas que o homem pode fazer, mas ele estava ligado naquilo que Deus tinha por fazer através da vida dele. E o apóstolo Paulo para nós é um grande exemplo, quando ele deixa a carta aos Filipenses. Nós gostamos muito da carta aos Filipenses, você adora, porque quando você abre a carta aos Filipenses, ele diz assim, Filipenses 1,6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Quem gosta desse texto? Esse texto é poderoso, é uma promessa para nós. Ele diz assim também, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Gostamos também desse texto. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Amém? Textos preciosos, promessas para nós, queridos, do apóstolo Paulo. Parece que esse homem estava vivendo os dias mais intensos e felizes da sua vida, sim ou não? O cara, para falar isso, você imagina assim, esse cara estava curtindo as férias e ele estava sossegadaço, né? Ele estava no dia perfeito. Mas só que quando nós olhamos para essa carta de Paulo, é uma das cartas da prisão, preso em Roma, ficou preso em Roma, alguns acreditam que já estava aqui há alguns anos, e ele estava numa prisão domiciliar, porque por ser romano ele tinha esse privilégio, não precisava ficar no meio dos presos, mas porém, uma coisa que eu descobri, muito interessante, todas as despesas dessa casa teriam que correr por conta dele, aluguel, alimentação de toda a guarda pretoriana que o acompanhava, inclusive ficava acorrentada a ele 24 horas por dia, isso tudo seria por conta dele. E quando ele escreve essa carta, ele está muito agradecido porque a igreja de Filipos estava enviando uma oferta para ele, para ajudar a sustentar toda essa despesa que ele estava passando, que provavelmente no início deve ter sido dias de muita escassez, porque a dificuldade da comunicação era muito grande, mas chegou, e ele agora grato, ele escreve, mas olha o que ele escreve no final, queridos, isso é o que deve mover o nosso coração, principalmente nessa manhã. No último capítulo 4, no versículo 21 e 23, ele despede da igreja e ele diz assim, olha que coisa mais linda, saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Muitas pessoas estavam com Paulo, né? Muitos irmãos, Timóteo, acredita-se que João Marcos, acredita que Lucas, muitos passavam por ali, visitavam ele, tinham acesso à casa dele sempre com um soldado romano perto. Então muitos ali iam lá para ser ministrado, para receber uma palavra, até para ele escrever, e ele vai dizer assim, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de vocês. Não sei se deu para entender, ele vai dizer assim, principalmente os soldados, as pessoas que me guardam, principalmente eles, mandam saudações para vocês. Sabe o que ele está dizendo? Que o povo converteu tudo, querido. Aquele povo tudo estava firme com Jesus. Aquele povo recebeu o evangelho de Paulo.
Paulo entendia que onde ele estivesse, ele estava com o único propósito de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, independente da situação. Por quê? Porque ele sabia que onde o Evangelho chega, aí chega a restauração, a provisão, a salvação, a cura, a libertação. Eu fico pensando naqueles soldados, 4 anos com Paulo. Imagina eles passando. Imagino que Paulo orava muito. Paulo orando, intercedendo por eles. Você pensou que coisa mais linda? Senhor, muito obrigado, abençoe aqui meu irmão, que tem me abençoado aqui esse tempo todo, abençoe a família dele. E esse irmão chega em casa e Deus começa a transformar a vida dele, da família dele. Eu fiquei pensando que coisa extraordinária. E ele começa a dizer então, que esses irmãos saúdam também vocês. Queridos, eu não sei o que você tem passado, por onde você tem andado, que situação que você tem vivido. Prega o Evangelho. Pregue o Evangelho, né? Demonstre o amor de Cristo, apesar das situações, porque nós aprendemos que na tribulação nós devemos perseverar, e na perseverança experiência, e na experiência esperança, que ainda vamos ganhar muitas almas nessa vida para Jesus, aqui em Viçosa, amém? Nós cremos nisso, que Viçosa, Piranga, Paula Cândido, Zona da Mata, nós temos um compromisso com essa região. Nós, Comunidade Batista da Paz, nós temos um compromisso. Nós já temos orado, já temos tido muitos benefícios, muitas colheitas, mas ainda muitas coisas eu sei que Deus tem para fazer. Fiquei lembrando da minha conversão rapidamente, que muita gente nova aqui não conhece. Alguns anos atrás, o pastor Marcos, quando ainda estava aqui, e caminhei muitos anos com ele, e ele sentiu no coração de fazer um programa para a Rede Super de televisão. Quem conhece a Rede Super? Lá da Lagoinha. A Rede Super de televisão tem um canal, na época o canal estava bombando, muito em alta, e ele falou, eu preciso de pregar o Evangelho, eu preciso de botar um programa lá, porque eu quero que a mensagem do Senhor Jesus também flua, que ela seja mesmo, alcance esse país inteiro. Então ele queria muito investir nisso. Deus colocou no coração dele, e ele me chamou para produzir esse material para ele. Na época eu trabalhava até com o Roberto, esposo da Rose ali, e eu pedi ao Roberto na época se eu podia usar os equipamentos lá da empresa, o estúdio. Ele falou, pode usar o que vocês quiserem aí. Aí nós fizemos tudo lá, e sem custo nenhum, entendemos que deveríamos abençoar. A minha esposa já era da igreja, minha família, mas eu não. E viajamos por aí, meses, Patinga, Manhuaçu, viajamos muito. Foi extraordinário, querido, porque talvez nem ele tenha pensado nisso. A visão dele era alcançar pessoas que estavam longe, que o Evangelho pudesse, através das mensagens, avançar. E como deve ter alcançado muita gente. Mas, na verdade, o Evangelho estava impactando o coração daquele que estava produzindo o programa para ele, que estava atrás das câmeras. Porque nós que trabalhamos com produção de vídeo, nós ficamos nos bastidores. Então nós ficamos olhando para a igreja, nós ficamos olhando para quem está sendo filmado. E lá nós tínhamos uma câmera que gravava o pastor, uma igual aquela que grava aqui, e a outra que eu ficava nela é a que gravava as pessoas. E a gente fica buscando, o pastor está pregando, eu preciso pregar. Ih, esse aqui está dormindo, esse não. Aí a gente pega aqueles que estavam atentos, aqueles que estavam quebrantados. E é muito interessante que aquilo mexia muito comigo, porque eu falava, meu Deus. Porque a gente que vem de produção de vídeo, você sabe que é muito fácil você enganar as pessoas numa produção de vídeo. Você bota uma câmera lenta, você mexe com a emoção, você bota uma música mais agitada, aí você desperta as pessoas. Então, mas eu via que aquilo era real. E nós virávamos à noite lá em casa editando aquilo até de madrugada, e a Ada chegava até a falar assim, mas tá doido, esse cara até 3h30, 4 da manhã, porque o programa tinha que botar no ônibus aqui a fita para mandar para Belo Horizonte para passar no dia seguinte. Bom, ficamos aí alguns meses e aquilo impactou profundamente o meu coração. Eu vi que Jesus realmente trabalhava na vida das pessoas. Eu vi que Jesus, aquele que a minha esposa, que a minha família desfrutavam muito, também tinha algo especial para mim, querido. E naquele tempo, foi o tempo da minha conversão, que eu fui caminhando, fui sendo trabalhado, estou ainda sendo trabalhado por Deus. Mas eu fico pensando, muitas vezes, onde você estiver, o que você estiver fazendo, você não tem noção daquilo, onde isso vai chegar. O importante é que Deus esteja presente no negócio, amém? Eu estava buscando um exemplo bíblico,
O pastor César pregou sobre José, semana passada aqui, retrasada, José do Egito, né? José, filho de Jacó. É interessante que no final da vida de Jacó, ele chama seus filhos e começa a falar para cada um deles, baseado naquilo que ele viu que eles viveram e que ele projetava para o futuro deles. Aí ele chama José. Aí ele fala assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Olha a visão que ele tinha de José. Um ramo frutífero junto à fonte. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e seus braços são ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas e com as bênçãos dos seios e da madre. Ele está falando assim: o que você já viveu até agora demonstra para mim o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Querido, vale a pena. Eu não sei como é que você tem vivido até aqui, mas esse mesmo Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, esse pastor, essa pedra de Israel, esse Deus Pai, esse Todo-Poderoso, se faz presente aqui nessa noite, nessa manhã. Se faz presente aqui no nosso meio ainda hoje, porque Deus ainda tem um plano. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo reuniram e diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criaram tudo, criou o homem. Aí nós conhecemos toda a história. O pecado entra, agora Deus pega Jesus e envia Jesus no seu estado de glória, agora vem nessa terra e nasce, né? No seu período de extrema humilhação, mas ele nasce. É interessante que no dia que ele nasce, eu queria que você pensasse: como é que você tem olhado os projetos de Deus na sua vida? Como é que você olha para os seus filhos, para os seus netos? Como é que você olha para os seus filhos espirituais, que nasceram semana passada, os que já nasceram há muito tempo? Porque quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que alguns reis vieram e ofertaram presentes para o Rei dos Reis. Para eles não era um bebê, para eles aquele bebê, querido, era o Deus Todo-Poderoso, era o Rei dos Reis. Eles enxergavam muito além daquilo que os olhos humanos poderiam ver. Deus tem me dado essa convicção, querido, que isso que nós estamos vendo, pessoas, cada um de vocês aqui, aí em cima, nós somos apenas sementes daquilo que Deus ainda vai fazer nessa cidade e nessa região. Deus tem levantado um povo, querido. Deus tem levantado um povo aqui nessa comunidade. Eu fico pensando na vida de Josué, e nós precisamos de aprender muito com ele. Josué tinha experimentado de todos os cuidados, os milagres de Deus, desde o Egito até a terra prometida. É um dos 12 enviados, traz foi espiar as terras, ele traz um relatório muito positivo, mas 10 irmãos trazem um relatório muito negativo. E aquilo que poderia se resolver ali com poucos dias, poucas semanas, tomar posse da terra prometida, se estende por 40 anos. Eu fiquei pensando, pastor Dei, Josué podia ter chamado Caleb e falar assim: Moisés, vamos juntar nós 3 aqui, vamos pedir Deus aí, vamos largar essa turma para trás e vamos embora. Vamos tomar posse da terra. Mas ele sabia que Deus não iria com eles. Moisés já tinha dito: se Deus não fosse com ele não ia em lugar nenhum. E eles ficam 40 anos no deserto. Ele viu que a terra era muito boa. Aquela terra ele ia desfrutar muito com a sua família. Acredita-se que ele ainda era jovem, tinha ali 20 e poucos anos, ficou mais 40 no deserto. Por que ele ficou no deserto, querido? Você já pensou por quê? Porque Deus ficou lá com eles, querido. Ele só permaneceu no deserto, porque apesar de estar no deserto, eles tinham provisão, eles tinham o Deus Todo-Poderoso, que provia, né? Durante o dia, Deus trazia refrigério, durante a noite Deus aquecia, eles tinham maná, eles tinham tudo que era necessário para sobreviver, mas mais precioso,
A Bíblia diz que Josué adorava ficar na porta da tenda enquanto Moisés estava lá dentro, conversando com Deus, né, trazendo ali as orientações, e ele amava ficar ali. Sabemos que a história depois conta que Moisés morre, ele assume, né, como líder, entra na terra prometida, atravessa o Rio Jordão de uma forma extraordinária, e agora avançam sobre Jericó, aquela muralha gigantesca que todos já ouviram falar, gigantesca, quase impenetrável, mas ele avança porque Deus havia dado uma direção, e ao chegar diante daquela muralha, ele vê um anjo na sua frente, ele vê um ser na sua frente, ele fica confuso, e esse homem acredita ser uma teofania, a presença de Jesus. Ele disse: sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ele diz assim para Josué: até aqui você foi fiel, né? Você aguentou. Agora, isso que é impossível, é eu que vou fazer. Você está entendendo? Eu sei que você já fez aquilo que é possível, mas o impossível quem faz é Ele. Aquilo que é impossível para os homens, é Ele quem faz. E nós sabemos que de uma forma maravilhosa, eles tomam aquela cidade, eles entram na terra prometida. Agora esse homem, com aproximadamente 100 anos, reúne o povo e deixa uma mensagem para mim e para vocês, escrita assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já velho, ele vai dizer assim: eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Ele está falando assim: eu vou partir, mas a minha prole vai continuar servindo ao Senhor, porque eles têm experiência com o Senhor. Nós, queridos, precisamos levar nossa família a ter experiência com Deus. Eles não podem andar nas suas experiências, eles precisam ter as experiências deles. E é interessante, o mais lindo que eu acho, que eles... Então Josué despediu o seu povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança. Ele foi sepultado onde Deus havia prometido para ele, quando ele ainda era jovenzinho, que ele ia tomar posse daquela terra, e é lá que ele foi sepultado. Eu não sei como é que você vê o seu futuro, como é que você vê os planos de Deus na sua vida. Eu sei que Deus tem um propósito na minha e na sua vida, amém? E ele vai se cumprir até a vinda de Cristo Jesus. Então, nosso maior desafio, e finalizando, eu gosto muito disso, Eclesiastes 11:6, vai dizer assim: semeie a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braço cruzado, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta ou se aquela. Você sabe o que significa um braço cruzado? Tem psicólogo aí, né? O símbolo disso, por exemplo, talvez eu estou falando aqui, se eu bater o olho assim, que eu ver um irmão com o braço muito cruzado, olhando meio assim, estou dizendo que isso é regra, mas dá ideia que a pessoa não está recebendo bem a mensagem, não está concordando muito. É isso, a psicologia diz isso, não sei se é regra, mas diz isso. Então ele está falando assim: não retenha, por mais que você imagine assim, eu vou julgar isso aqui, não vai dar em nada. Ele está falando: continue a semear, porque você não sabe qual vai germinar. Esses dias nós plantamos lá na roça umas sementes de braquiária, né? Plantamos muitas sementes, e elas foram lançadas assim, ó, igual Jesus ensinou a parábola lá do semeador. Então ela foi lançada sobre o solo, e eu, com muita expectativa, voltei lá 10 dias depois. O que eu vi lá? Nasceu quase nada. E vi muitas sementes em cima do solo. Fiquei feliz assim, as aves não roubaram essa semente, elas ainda estão aí. As que eu vi, ainda tampei um cadinho com a mão assim, deu uma forcinha. Semana passada eu voltei lá, querido. Depois de agora, já passou um mês e pouco. Elas já estão assim, ó. Eu creio que eu vou voltar nessa semana, elas já vão estar assim, ó. Querido, você não sabe qual que vai germinar, qual que vai prosperar. A nossa função é lançar a semente. Salmo 126, quando o povo retorna, né, e vê, tem a experiência de retornar a Sião, eles dizem assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Sabia, queridos, que muita gente que passa nessa rua e hoje está conosco aqui, passou porque um dia passou e viu vocês sentados assim, ouviu o louvor e falou: eu preciso entrar ali, porque esse povo ali não é um povo diferente. O texto diz assim: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Aí presta atenção, aí eles finalizam dizendo assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu vou repetir para você: quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus frutos. Ministério de Louvor, que já vi, Anderson. Quem sai andando e chorando, querido, eu não sei como é que está a sua situação, eu não sei o que você tem passado, né? Que dias difíceis você tem vivido, mas com certeza a colheita está próxima, em nome de Jesus, na minha e na sua vida, amém? Porque cada dia que passa, por mais que a gente não possa visualizar muita coisa por aqui, a volta de Cristo está cada vez mais próxima, mais perto, dia após dia se aproximando mais. E outra coisa, eu sei que muita gente aqui já serviu muito a Deus, eu sei que muita gente aqui serve muito a Deus, eu sei que muita gente aqui ainda vai servir muito a Deus. Talvez você está chegando aqui pela primeira vez, Deus está te trazendo porque Ele quer que você seja usado também poderosamente. Hebreus 6,10 vai dizer assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e ainda fazem, e o que vocês fizeram, e do amor que ainda mostram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Então Deus, querido, viu, Vitória? Ele não se esquece do que já foi feito, do que fazemos e do que ainda vamos fazer. Então, concluindo, perseverar em meias dificuldades é um desafio constante na vida cristã, mas podemos encontrar força e encorajamento da fidelidade e provisão de Deus. Então nós devemos fixar nossos olhos em Cristo e confiar que Ele está conosco em todos os momentos. Ao enfrentar as provações, lembremos que Deus tem um plano, um propósito para nossas vidas, e que podemos buscar orientação e apoio nele, conforme assim for necessário. Atos 20, 35 diz que nós devemos, agora uma forma de você colocar isso em prática. O apóstolo Paulo vai dizer, né, que nós, aqui Lucas escrevendo, né, que nós devemos socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, onde ele disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então o apóstolo Paulo escreve que o segredo da vida cristã, querido, é servir, é dar. É muito melhor dar do que receber. Esses dias mandaram uma mensagem para nós e falando, quando você faz um bem para alguém, né, ocitocina, eu acho que é isso que gera no organismo humano essa sensação de bem-estar. Toda vez que você faz algo para alguém sem querer algo em troca, isso cura, querido, isso restaura, isso traz umas sensações que nos cura. E é interessante que a pessoa explicava que uma pesquisa que foi feita diz que quando você faz isso, você se sente muito bem, você se sente muito, né? Você se sente em paz. Mas quem recebe também é muito abençoado. Quem recebe também é muito impactado com isso. Essa ocitocina, né? É isso mesmo? Os irmãos aí, mais ou menos, né? É um nome assim, né? Essa sensação, essa reação química no organismo, ela também traz uma satisfação de leveza, né? Uma boa sensação para quem recebe. E também a pesquisa diz que quem observa isso também é impactado. Aí a gente vai entendendo por que Jesus fazia tantas coisas, porque Jesus veio ensinar. Jesus é a expressão exata do amor de Deus, a forma como lidava com pessoas, a forma como lidava com aqueles que eram rejeitados. O mundo rejeitava, mas Jesus perdoava e amava e não queria nada em troca. E isso, querido, pode mudar e transformar, né, a caminhada, a nossa caminhada, a minha e a sua caminhada. E o último tópico é que Mateus capítulo 24, não precisa de abrir não. Mateus capítulo 24, do versículo 13 a 14, ele tem um paralelo com esse Mateus 10, que nós falamos um pouco hoje,
22, que quando Jesus disse que os discípulos seriam odiados por causa do nome dele, mas aquele que permanecesse até o fim seria salvo. Mateus traz uma visão escatológica no capítulo 24, e esses dois textos, eles se relacionam. Diz assim: aquele porém que quer ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ele está falando assim, no dia que a igreja entender essas verdades, que você pregou o evangelho, onde você está. Lembra de Paulo? Paulo viajava muito, mas onde ele estava é onde ele deveria pregar o evangelho. Deus pode levantar muitos missionários aqui para ir para longe, mas Deus também quer te usar onde você está. É lá na universidade? É na universidade. É na sua casa? É na sua casa. E aqui está dizendo, quando o evangelho for pregado em todo mundo, Jesus vai voltar. Amém? Nós vamos tomar a ceia hoje, e a Bíblia diz que nós devemos fazer isso todas as vezes, até que Ele venha, até que Ele volte. E se você quer acelerar a volta de Jesus, nós precisamos de pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. A nossa esperança está, além de tudo que Deus pode fazer na nossa vida aqui, está também na volta de Cristo Jesus, para buscar a sua igreja. Eu fiquei pensando no dia que isso ia acontecer. Jesus agora já está junto com o Pai, a obra já está acabada, Jesus já está sentado com o Pai, dá a ideia que a obra já está encerrada. Agora nesse grande dia, os anjos virão, cada canto, e vão estar pegando, buscando a igreja, trazendo para junto de Cristo. E a coisa mais linda que a Marisa falou que hoje, a Bíblia diz que como Jesus é, nós vamos ser muito parecidos com a estrutura de Jesus, com aquele corpo de Jesus. Quando nós recordamos que Jesus ressuscitou, Jesus sumia, aparecia, atravessava a parede, comia. Não dá para ter uma ideia, mas eu sei que vai ser algo extraordinário. Vai ser algo muito extraordinário, querido. Por isso a nossa esperança não está só aqui, ela está muito além do que nós vivemos aqui. Amém?